Oi, vlog. Hoje eu consegui parar às 6. Meu horário normal é de 8 às 6, mas normalmente eu começo um pouco mais tarde e acabo tendo que parar um pouco mais tarde, então às vezes eu paro às 6h30, 7 horas. A depender da demanda eu vou até um pouco mais tarde também. Mas esses dias tô tranquila, eu também preciso descontar as minhas horas extras, então eu parei às 6, era 6 e pouquinho, eu já parei. E apesar de que tá chovendo hoje, tá meio escuro, mas a hora que eu parei ainda tava dia. E quando isso acontece, eu fico empolgada pra inventar alguma coisa pra fazer. E começou a chover de novo. Eu tava pensando em correr, mas assim que eu parei de trabalhar, tava chovendo, eu falei, não, vou pensar em outra coisa. E aí eu lembrei que tem que fazer alguma proteína agora pra jantar. Tem um pão velho ali, então... Não velho, mas tem um pão no armário que tá ficando um pouco velho, tá ficando antigo. E aí eu pensei em fazer hambúrguer de frango pra gente jantar hoje. Então, enquanto eu faço o hambúrguer de frango, eu provavelmente vou colocar algum vídeo no YouTube pra rodar. Eu tava pensando em assistir alguma coisa bem tranquila, mas eu tenho tanta coisa pra estudar, eu tenho que estudar coisa do trabalho. Eu comentei em um dos vlogs que eu tava tentando migrar um pouco de área, então hoje eu trabalho com BI, mas eu tenho me interessado bastante pela parte de engenharia de dados. Então, eu tô querendo estudar isso, mas ao mesmo tempo eu também decidi fazer um vestibular que vai acontecer agora em janeiro, dia 18 de janeiro. E faz 10 anos que eu não estudo para vestibular, então assim, eu não lembro de regra de matemática, não lembro de física, não lembro de química. E na minha visão, essas coisas são coisas que você meio que precisa saber, pelo menos mais ou menos. E história, português, geografia, dá pra você meio que tentar identificar qual que é a resposta, mas matemática não dá. Ou você sabe ou você não sabe. Enfim, é uma coisa que eu preciso muito estudar, então eu tô meio que sem tempo pra ficar vendo coisas tranquilas. E eu já fiz isso no domingo, então eu preciso voltar aqui à rotina, colocar alguma coisa que seja relevante para os meus estudos. Então, vamos lá fazer esse hambúrguer de frango. Eu nunca fiz, vai ser a primeira vez, mas pelo que eu vi aqui, super tranquilo. Update, clientes, produtos, alteridade pelo quinto, na tabela, os tipos de dados das colunas, né? Hoje... Passei no mercado hoje e comprei panetone. Não é chocotone, é panetone. Isso aqui com cafezinho preto, meu Deus, que delícia. Eu não sei porquê, mas antes eu não gostava. Eu acho que eu tô com um paladar de gente velha. Meu marido pediu pra eu comprar esse aqui, que é de pistache. Mas ele falou que o outro, que é de chocolate com avelã, é mais gostoso. Porém, confesso que o pão da Bauducco eu achei mais gostoso do que esse aqui. Ele tem aquele gostinho de panetone, sabe? Laranja com essência de baunilha. Muito bom, recomendo. Pena que é o dobro das calorias, então eu acho que eu não vou querer nem encostar nesse panetone novo. Então, serviços do SQL, serviços para banco de dados de distâncias mínimas ali de distância. E ele também está disponível de dados SQL e vai permitir o direcionamento. Consegue utilizar também ali uma configuração service. E os mesmos recursos de uma... Hambúrgueres feitos e confesso que minha cabeça tá doendo. Talvez eu tenha dado uma exagerada na quantidade de informação que eu tô tentando processar. E eu também não bebi água hoje direito. Isso é importante. Como eu tenho aula daqui a uns 15 minutos mais ou menos, minha cabeça tá começando a doer, eu acho que eu vou deitar um pouquinho. Só deitar com todas as luzes apagadas, eu só não posso dormir. Talvez eu tenha que colocar um despertador. Mas eu passo o dia inteiro com a cara no computador, né? Então, muitas vezes no final do dia eu tô muito cansada. Teve um dia, ano passado, que o meu marido tava com um amigo dele aqui em casa, e aí o amigo dele me perguntou, Nara, o que você faz pra desligar? E aí eu pensei e falei, cara, não tem nada que eu faça pra desligar. Eu tô sempre ligada em tentar aprender, tentar
estudar e quando eu estou desligada, eu tava, tipo, scrollando no Instagram, no TikTok, etc. E em 2025 foi um ano muito diferente nesse sentido. Foi um ano que eu inventei muitas coisas, então eu inventei o canal aqui no YouTube. Eu comecei a ler, na verdade eu comecei a ler no finalzinho do ano passado, mas eu mantive esse hábito de querer comprar livros, querer ler. Ultimamente eu tenho me interessado muito em literatura, história, não pra aprender, não sei, por algum objetivo muito específico. E são coisas que eu quero saber agora, sabe? São coisas que, como pessoa adulta, eu acho que é importante saber e ter conhecimento de o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. E eu tô gostando muito de aprender sobre literatura, história e etc. E eu também comecei a criar algumas artes, então eu pintei os vasos de planta, 2 vasos de planta daqui de casa. Eu fiz a peça de cerâmica que tá aqui. E esses dias eu tava falando com meu esposo que eu queria voltar a treinar, a tocar o ukulele, que teve uma época que eu fiquei surtada e comecei a aprender, mas aí depois eu deixei de lado e eu queria voltar. Tô achando que eu tô cheia de tempo, né? Mas eu queria voltar a fazer e ter esses hobbies, ter essas coisas pra te desconectar mesmo do trabalho, dos problemas. Tá sendo tão bom. Eu acho que se eu fosse falar de coisas que foram muito boas no meu 2025, lógico que aconteceram coisas muito legais, mas eu ter encontrado formas de me distrair e de ser mais artística, de fazer coisas diferentes. Eu acho que isso foi muito importante no meu ano de 2025, que eu quero muito levar para 2026 e continuar fazendo coisas diferentes e legais. E é isso. Agora eu vou deitar um pouquinho no meu quarto, bem escuro, fechar meus olhos, porque tô cansada, assim, de luz. Tô um pouco cansada. E eu ainda tenho 1 hora de aula de inglês. Já não bastava a cabeça tá surtando, ainda tem mais 1 hora de aula de inglês. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Agora o que a gente vai fazer com o Gilmão vai ser criar. Bom dia, vlog. Nossa, já tô me arrumando aqui pra trabalhar, passando uma maquiagem pra ficar mais apresentável, me sentir mais apresentável também. Nossa, meu cabelo tá terrível. Ai, esqueci de passar protetor solar. Será que se passar por cima vai dar muito errado? Acho que sim, né? Eu amo blush. Essa semana passada, eu fui pro mercado e aí eu falei, nossa, tô tão apagada. Não passei corretivo, não passei nada. Eu literalmente só pintei a sobrancelha e passei um blush.
agora como que vai fazer pra entrar no escritório? Sei.